turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, a aula de hoje será segunda unidade com o tema Domínios Morfoclimáticos, parte 2, na página 394. Portanto, enquanto vocês escutam essa videoaula, vocês vão acompanhando também com o livro, tá? E não esqueça que ao final desta videoaula, vocês terão que responder a atividade e também o jogo rápido, ok? Domínio dos mares de morros. O domínio morfoclimático dos mares de morros tem uma área de abrangência equivalente a 650 mil quilômetros quadrados, estendendo-se do sul até o nordeste do Brasil, próximo ao litoral. O seu relevo. Ele recebe esse nome em virtude das suas formações arredondadas, decorrentes do período do pré-cambriano. Trata-se de uma área que foi muito desgastada ao longo do tempo, devido à atuação de diferentes processos erosivos. É comum chamar o relevo desse domínio de meia laranja ou mameloná. Seu solo. Existem diversos tipos de solos no domínio, variando entre solos com textura arenosa e argilosa. Em função da declividade, eles estão em constante e susceptíveis à erosão. Em algumas áreas do domínio, os solos apresentam grande fertilidade do solo. Foi muito importante no processo de colonização do país. Seu clima é predominante úmido e quente. Porém, em algumas áreas, as temperaturas são variáveis devido à influência do relevo. Hidrografia. Quanto à hidrografia, o domínio dos mares de morros apresenta grande quantidade de rios que escoam em direção ao Oceano Atlântico e também para o interior do país. Todos os rios que constituem esse domínio são perenes. Lembram da definição do que é algo perene? Perene é aquilo que permanece durante ao longo do ano, ok? Vamos lá. Ressalta-se que grande parte desses rios sofre com ocupação desordenada, já que a área constituída por esse domínio, ela foi mais povoada do Brasil. Já que a área constituída por esse domínio foi a mais povoada do Brasil. Sua vegetação. A que representa a área é o domínio da Mata Atlântica, também conhecida como floresta latifoliada, que representa espécies com folhas grandes e adaptada a muita umidade. Se intensificou os processos erosivos. A vegetação sofreu grande degradação em decorrência do desmatamento, que se intensificou os processos erosivos e associado aos relevos acidentados e íngremes, aumenta a frequência de estabilização. A extração do pau-brasil e a cultura da cana-de-açúcar contribuíram muito para a devastação da vegetação, principalmente no Nordeste. Temos outro domínio, que é o domínio das araucárias. Esse domínio tem uma área de aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados, estendendo-se desde o norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, até regiões do sul do estado de São Paulo. O seu relevo, ele se estende-se pelo Planalto Meridional, onde a altitude pode variar de 800 metros até cerca de 1.300 metros. Os planaltos são caracterizados por apresentarem extensas ondulações que separam o vale, formando pequenas colinas. Vocês sabem que são colinas, não é isso? Colinas são pequenas elevações no terreno. Seu solo. Os solos característicos de domínio das araucárias são muito diversificados. São mais rasos, onde as altitudes são mais elevadas, porque a erosão nesses locais é muito intensa e elas ficam expostas com mais frequências. Em áreas mais baixas, os solos são mais profundos em decorrência da decomposição química. No geral, o solo é fértil, conhecido como um solo de terra roxa. Seu clima. O clima do domínio das araucárias situa-se em uma área com influência do clima subtropical,
em que as chuvas são bem distribuídas durante o ano todo, variando entre 1.200 a 1.800 milímetros e praticamente não há seca. A sua hidrografia. A hidrografia do domínio das araucárias tem sobre sua superfície rios que pertencem às bacias dos rios Uruguai e Paraná. Em geral, os rios que constituem esses domínios correm no sentido leste-oeste e, devido à ondulação do relevo, não há áreas de várzeas significativas. Caracteriza-se também por áreas com relevo potencial hidráulico, merecendo destaque a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Sua vegetação. A vegetação no domínio das araucárias, em decorrência das temperaturas médias reduzidas e da presença do Planalto Meridional, apresenta características bem marcantes, sendo essa região conhecida por sua floresta ambrófila mista. Domínio das pradarias. O domínio das pradarias geralmente é conhecido por diversos nomes, como região das Campinas, Campanha Gaúcha, Zona das Coxilhas. Apresenta uma área de 80.000 km² e se estende pela porção centro-oeste e sul do Rio Grande do Sul, destacando-se por, segundo Aziz Abissaber, por sua grande beleza. O seu relevo. Ele é formado principalmente por planaltos, com a presença de morros arredondados, que podem ultrapassar 300 metros de altura. Essa forma de relevo é regionalmente chamada de coxilhas. Seu solo. Os solos do domínio são diversos. Os principais são ligeiramente férteis, com pouca espessura e muito utilizados na agricultura. O uso inadequado do solo acaba por influenciar a arenização, processo natural de formação de bancos de areia, que ocorre em áreas com predomínio de solos arenoso, mas que devido ao mau uso deles é bastante intensificado. O fenômeno está associado às áreas de clima úmido, de considerável precipitação e presença de chuvas torrenciais, que intensificam o processo erosivo, retirando a camada superficial do solo. Seu clima. O clima do domínio das pradarias, assim como no domínio das araucárias, o clima no domínio ele é subtropical, com chuvas regulares durante todo o ano e com precipitações que permitem alcançar um índice pluviométrico de 1.300 milímetros, em média. Nos meses mais frios ocorrem geadas. Os verões são mais quentes e marcados pela intensa ação dos ventos, principalmente durante o outono e o inverno. Sua hidrografia. O domínio das pradarias é caracterizado por apresentar uma rede de drenagem de baixa densidade, que, em virtude do relevo, ocasiona um espaçamento maior entre os rios. Os principais cursos fluviais seguem em sentido oeste, desaguando no rio Uruguai, o principal da região. Outros rios ocorrem em sentido leste, para fora do domínio. O rio Uruguai nasce na Serra Geral, da junção dos rios Canoas e Pelotas, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fora do domínio das pradarias e tem sua foz no Rio da Prata. Sua vegetação. O domínio das pradarias é formado principalmente por uma vegetação campestre, em que predominam espécies de gramíneas com altura entre 10 centímetros a 50 centímetros, ou seja, não é uma vegetação que tem uma altitude muito extensa, e sim um porte baixo. São 3 os tipos de pradarias na região. A pradaria baixa, que apresenta menor diversidade e gramíneas de pequeno porte. A pradaria alta, nos locais mais úmidos e que apresentam gramíneas de até 2 metros de altura e raízes muito profundas. A pradaria mista, que apresenta uma grande diversidade florística, presente em solos altamente férteis. Então, turma, terminamos por aqui a nossa unidade 2. Próxima aula retornaremos com a unidade 3. Não esqueça de responder a atividade e também ao jogo rápido, ok? Tchau.